Amados, boa noite. Grande bênção esse encontro, sempre conectados com as falas de Jesus. Essa semana é uma semana que temos que ficar felizes, contentes, porque agora, dia 29 deste mês, o Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade vai completar 96 anos. Uma casa com tantos trabalhos, com tantos palestrantes maravilhosos, com tantas pessoas abnegadas. E hoje, revolvendo a papelada que tirei para dar uma acertada nos papéis meus, achei cartas do Divaldo. Quando eu fazia a solicitação para ele vir em Ibitinga, e aconteceu no ano de 94 e 98. Essa figura ímpar da literatura espírita, médium, consagrado. E a gente vai fazendo, recordando assim, quantas coisas no caminhar, não? Quantas coisas vamos vendo, construindo, amando. Hoje pela manhã, a Maria Angélica Campitelli, maravilhosa, eu não tenho saído, vocês sabem por quê? A Maria Angélica Campitelli, maravilhosa, teceu uma prosa muito linda do livro Caminho, Verdade e Vida, né? de Emmanuel, psicografia do abnegado Chico, o texto O Ouro Intransferível. À tarde eu vi espetáculo, Maria Angélica, parabéns, parabéns. E os trabalhos continuam. E amanhã nós teremos a figura de uma criatura maravilhosa chamado José Domingos Ibelli. Esse companheiro, esse irmão, trabalhou no Fórum de Ibitinga. E ele não tem feito muito palestras de Araraquara, porque a sua esposa tem um problema na coluna e está numa cadeira de rodas. Mas amanhã ele vai cumprir o compromisso. Vem estar conosco com o seu violão, a sua voz maravilhosa, sua mensagem linda, e ele vai em homenagem mesmo aos 96 anos da nossa casa. Porque no dia 29, é sábado, aí é a palestra do nosso irmão Douglas, não? E amanhã o José Domingos Ibelli no violão, com a sua voz e tudo, é o tema, cantando as glórias de Deus. Vamos lá, vamos prestigiar nosso irmão querido, não? Nessa semana eu digo Alves Fareira, por quê? 96 anos de uma casa que trabalha, estuda e estendeu seus trabalhos à caridade também. Então, estamos cumprindo os propósitos daqueles irmãos que há 96 anos fizeram. E eu gosto de lembrar que na primeira página do livro de ata de fundação, com a data de 29 de 11 de 2000, aliás, de 1929, está lá o carimbo da chancela do delegado, porque naquela época espiritismo era coisa real, então
Estamos numa semana muito linda e conosco nossa família maravilhosa entrando, Kátia Maria Somense, linda, Sheila Ricardi, muito bem, São Paulo. Você precisa vir para Bitinho um pouco, viu, Portuga? Lenise Orn Martinelli, boa noite, querida. Rose, inseparável amiga. Rose querida, Mauro Furuta, olha Mauro, boa noite, juntos com Jesus. Mauro, eu estou para ligar para você para conversar sobre o Clube do Livro, porque a gente tem conseguido livros, preços excelentes do Rio de Janeiro, da livraria Letra Espírita, Campo dos Goitacazes, mais cada obra, e aí o centro pode tirar o lucrozinho e você está praticando a caridade. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Eu passo para você o endereço, tudo, tá bom? Um abraço, Mauro, tudo de bom, bom trabalho. Cláudia querida, aí de Guaratinguetá, estamos juntas, vamos lá. Então, vamos pedir aos nossos mentores, aos trabalhadores da espiritualidade, que nos dê intuições precisas para passarmos da mensagem, essa mensagem linda que é Jesus e a avareza, não? Que a gente tire desta fala, desta prosa, conhecimentos para que a gente faça bom uso do que temos, etc, etc. Tudo bem? Então vamos lá? Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, o seu trabalho, as pessoas que te cercam todas, seus pensamentos, suas atitudes, enfim, seu caminhar. Com ele fica tudo mais fácil. E vamos lembrar também que, como sempre eu digo, esse texto, Jesus... Oi, filha, tudo bom, querida? Boa noite, filha, boa noite. Esse texto, Jesus e a avareza, eu tenho falado repetidamente que a Amélia é uma grande estudiosa do Novo Testamento. E esse texto está baseado nos evangelistas, principalmente no Lucas, no capítulo 12, versículo de 13 a 21, onde o texto, eu fui lá, parábola do rico insensato. E o texto, eu não vou ler a parábola, porque o texto é a parábola, entende? A Sheila está falando, eu vou sim, quando tiver um tempo. Está cuidando da manhãzinha dela. Tá, tudo bem, amor. Estamos aí. Marcos Serafim, amor, boa noite, querido, boa noite. Então vamos lá, com a Amélia maravilhosa, nessa noite linda. Lembrando que amanhã o Ibele vem em Bitinga, em comemoração aos 96 anos da casa, né? Vamos lá. Jesus e a avareza. Ela diz: a humanidade preguiçosa, em suas necessidades, de certo modo, faz recordar as sucessivas ondas do mar. Uma após outras se sobrepõem em contínuo afã para confundir-se nas areias imensas das largas praias que se deixam afagar. Ela está fazendo uma comparação logo de início das ondas do mar, preguiçosamente vêm, mexe com as areias e voltam. Jesus
Da mesma forma, lembrar um oceano de infinito amor, cuja ternura se espraiava em constantes vagas de afeição, envolvendo as criaturas humanas que o buscavam. Porque ocorre o seguinte: as criaturas que o buscavam, quando estavam necessitadíssimas, tinham um comportamento. Depois de conseguido, já é outro comportamento. Ela está avisando aqui que Jesus era isso, um oceano infinito. Então, vem onda de um jeito, vem onda de outro, vem onda de gratidão, vem outra de ingratidão, e assim vai. Ela está comparando, né? E aí, desse modo, dois oceanos se confundiam no mesmo infinito. Um, a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus, e as ansiedades das massas em sofrimento. E hoje é desse mesmo jeito. É dessa mesma forma. Muitas criaturas procuram as famílias nos momentos de aflições, mas quando estão numa relativa tranquilidade, não. Então é uma comparação lógica, mesmo conosco. Oi, Sônia, linda, amanhã passa aqui porque tem um monte de coisa, tá bom, linda? Então, misericórdia de Deus misturava com a ansiedade das massas em sofrimento. Porque a criatura, desde que o mundo é mundo, olha, é clara a fala de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não tem um dia na vida de todos nós aqui da nossa família espiritual que não tenha uma preocupação. Ou é a saúde, ou é a situação financeira, ou é o desconforto familiar, ou é que você fica sabendo do desencarne de alguém. Se todo dia tem um problema. E nós temos que ter a serenidade que tem às vezes me faltado, mas vou me policiar muito mais para vencer cada intempérie da vida. Oi, Douglas, bonito, boa noite, lindo. Então não é fácil. Todo dia, entende? Então, onde? No lar, no trabalho, nas instituições, nas casas, nas de orações, todo lugar. Não tem. É sempre assim. Mas o espírita, ele precisa pautar pela paciência, pela tolerância, pelo entendimento que nos falta, que ninguém muda ninguém. Falta isso para nós. Entende? Você quer que o outro reaja conforme você gostaria. Não existe. Aí eu vou repetir o Douglas: cada um segundo suas obras. Mas a gente aprende com o tempo. Se não aprender nessa, aprende na outra reencarnação. Vamos em frente. E aí, desse modo, então, olha, lembrando duas coisas: a misericórdia de Deus, porque para tudo, quem ouviu o Douglas ontem sabe disso, para tudo, Deus vê, sabe, entende e tem propostas. Aquilo que eu quero, muitas vezes, não é o que está na proposta de vida, entende? Não é. Então, falta entendimento para isso, falta entendimento. A misericórdia de Deus está sempre presente. Vai te acudir, vai te acolher, vai te consolar.
Hã? É só você não deixar-se influenciar pelos pensamentos materialistas e negativos e dando guarida a quem? Aos inferiores. De repente, é um cisquinho de pensamento contrário, pau, sai a confusão. Falta de serenidade da nossa parte, e o Douglas falou bem ontem, o silêncio. Fecha a boca, não responde. Então aqui, a misericórdia de Deus é muito grande. E a ansiedade das massas, das pessoas, é contínua, é incessante. Por nada há um conflito. Por nada você pode realizar a família espiritual o máximo que você puder, mas tem sempre uma coordenada cinética e um mas, não? Cleuzinha linda, boa noite, meu amor. Então está bem explicado. A misericórdia de Deus não falha. E as ansiedades todo dia. Aí a Amélia continua. Por onde ele passava, as aflições lhe corriam após, mantendo a certeza de que seriam atendidas. A pessoa vai, fala, ele vai me acudir. Eles pensavam. Então Jesus, de cidade em cidade, caminhava incansavelmente. E aí eu fico imaginando nós. O que nós fazemos a benefício do próximo, gente? Hã? Será que nós não estamos muito acomodados, Furuta? Será que não estamos? Hã? Precisamos sair desse comodismo. Ele trabalhava incansavelmente. 3 anos do seu ministério, sensacional. E aí, as pessoas seguiam-no, com os corações dilacerados, a alma em padecimento, e recebiam muitas vezes uma colocação, Sara, não sabe. Sempre Jesus proporcionando-lhes saúde, paz, consolação. Ninguém saía do encontro com ele sem a benesse da cura, mas não só do físico, a paz de espírito, a consolação. Nós vimos numa live passada, numa prosa passada, os processos obsessivos. Como ele tinha uma autoridade moral para falar, sai desse corpo. Nós não temos ainda. Nós temos que orar muito. Sai, não? Então, era essa criatura que a gente vai hoje sempre falando. As bênçãos de Jesus eram pão e vida. Quer dizer, saúde do corpo e saúde espiritual. Só que, quando você rememora um pouco da passagem dele, aqueles os quais ele fez todas essas maravilhas foram os mesmos que, no Sinédrio, o que faz? Solta Barrabás ou crucifica Jesus? Aqueles mesmos. Crucifica Jesus, solta Barrabás, a ingratidão, a pequenez espiritual. Existe hoje, Dona Val? Claro. E é lógico que, como somos varas da videira, aquilo que nós fazemos não é para esperar recompensa. Só que, egoisticamente, a gente ainda pensa assim. E sabe o que acontece? Você fica mal. Aprende. Não. É amor incondicional, sem esperar recompensa. Jesus do céu,
Vamos colocar isso na nossa cabeça. Não vamos apostar nas colocações, não. Vamos fazer a nossa parte. A nossa parte e acabou. Se a gente tivesse essa noção na hora de um desgaste qualquer, a gente tinha outro comportamento, mas não. A gente esquece da lição da Amélia, esquece dele maravilhoso Jesus, tá? Vamos em frente. Rosimeire, oi Elisete Braga, bonita, boa noite. Rosimeire Aparecida Hígeno, boa noite, meu amor, boa noite. Então, as bênçãos de Jesus eram pão e vida. Vida. Vida porque quem está com ele, tudo é mais fácil. As dores diminuem, as tristezas se amainam. Você vai ficar preocupado com a fala do Douglas ontem sobre a caridade. Você vai esquecer um pouco de você, da sua família, e vai pensar um pouco nos outros, dos outros. Para! Tá cheio de gente precisando de ajuda. Tá cheio. E nós temos que voltar os olhos para isso. Entende? E aí, oi Silvia, querida, boa noite. O poder político gerador de misérias, quando arbitrário, fomenta os desequilíbrios e estabelece a vigência do suborno moral, da indignidade. Isso é lógico até hoje. As colocações políticas são isso. Nós somos seres sociais e políticos, mas depende. Quando a pessoa tem um pouco de poder, amados, fica difícil. Fica difícil. Há um desconforto, há um desequilíbrio, há falta de respeito, passa por cima, e assim vai. Está falando a Amélia. Ela está falando poder político, gerador de misérias. Mas não é só a política convencional, não. A nossa convivência social. É só o patrão ser bem, o empregado vai ser um coitado. Se ele não tiver essa parte espiritual, o empregado só vai comer depois que o patrão comer. Não vai comer na mesa, vai comer lá na cozinha. Entende? Umas coisas absurdas que existem hoje. Tá errado. Não. Somos irmãos encaminhadas. Aquele que limpa seu chão, lava sua roupa, lógico que deve sentar na sua mesa. Como não? Então, nós estamos pequenos ainda nesse aspecto. A Amélia vai lembrando. E ela diz, ao lado dessa infeliz conjuntura está a ignorância, responsável pelas mais terríveis chagas da alma, dando nascimento aos inimigos do progresso e da felicidade humana. Lógico. Quem tem essa atitude é o doente, é o ignorante. Ele não tem Jesus no coração. Pensa que conhece e não conhece. E aí, você, como trabalhador, você da família espiritual, vai fazer aquela reflexão. Será que eu estou assim? Será que eu estou conseguindo? Tenho caídas? Tenho levantadas? Não é fácil. Não é fácil. Então, essa ignorância conduz à chaga da alma. A alma fica mal. Você pode dar presente, não interessa. Interessa amor. Eu estava vendo, porque agora nós fazemos, eu, Douglas, fazemos, e a Malu, fazemos parte do Conselho Municipal do Idoso. Eu tenho estudado bastante. E eu vi uma psicóloga falando, um psicólogo, que o idoso, o seu pai, a sua mãe velho, precisa de 50% de remédio.
mas 50% de carinho, de prosa. De prosa. Então vocês vão vendo a realidade da coisa. As doenças começam na alma. E o idoso, coitadinho, ele não tem voz. Ele não manda mais na casa dele. Então ele vai ficando pior e pior. E onde fica a felicidade humana? Em nenhum lugar. Não tem coisa material, que foi hoje a palestra da Maria Angélica, esse ouro intransferível. Não tem. Você pode presentear, mas não tem. E o abraço, e o carinho, e o entendimento, e a conversa. Gente, nós estamos falando aqui, é prosa da Amélia e de Jesus. A ignorância que engendra males graves faz-se ainda mais cruel quando se estabelece na alma e asfixia-se na teimosa indiferença ante as realidades do espírito. A criatura, com o poder, ela magoa, mas não se preocupa. Porque a parte espiritual está bem lá embaixo, está bem fraquinha, não? E então a Amélia diz: a conquista desses preciosos valores da vida, que é combater a ignorância, lutar contra a teimosia, a indiferença. Indiferença com os velhos, gente. O velho repete, ouça, acabou. Mas é assim. Aí então, a conquista desses preciosos valores da vida, um dos quais, derivado do amor, deve constituir meta e linha de comportamento do homem. E sabe o que é? Vamos gravar. A generosidade. Você tem isso? Nós trabalhamos isso? Nós somos generosos com aquele pedinte na porta, o drogado, o bêbado. Será que nós somos? Ou só somos para apontar o dedo e criticar? Veja bem onde a Amélia nos coloca. E aí a Amélia diz: tem escasseado na sociedade de todas as épocas a vivência da generosidade. Generosidade, gente, é ter paciência, tolerância, resignação, perdão, cuidado, não magoar, vencer o egoísmo, a vaidade, o orgulho. É isso aí, a prepotência, é isso aí. Entende? Então ela está falando, tem escasseado na sociedade de todas as épocas a generosidade, que é a alma da beneficência e da caridade. Pilastras do equilíbrio da comunidade que vai tornar a pessoa mais feliz. Mas por isso que o espírita, e Jesus não foi compreendido, não foi muito compreendido, e nem queria o sinédrio. Por quê? Imagina, a lei era olho por olho, dente por dente. Eu mando, eu posso, eu faço. Entende? Cadê a generosidade? Cadê a bondade? Mas ele aí vem com o ensinamento maravilhoso, que Deus é amor, amor incondicional. E aí junto a caridade, a beneficência, o equilíbrio da comunidade, que vai tornar a pessoa mais feliz. Então eu tenho notado, e meio de longe, porque ainda não estou lá dentro, visitando os idosos, quanta felicidade. Só porque colocou um presepinho, uma árvore de Natal, deixou. Você entende? Muda o clima, muda tudo. Então, aí a Amélia quer entrar no assunto da noite. Em detrimento da elevação dos sentimentos, uma colocação
cancerígena se desenvolve e termina por destruir o organismo no qual se sedia, que é a avareza. É um câncer. Avareza. A criatura que só quer acumular, a criatura que quer só bens, pensa até que vai levar para outra vida, entende? Mas não é só a avareza de bens, é a avareza também de sentimento. Fica difícil falar, oi, benção mãe, benção pai, boa noite, você entende? Boa noite fulano, boa noite ciclano, dá um sorriso. Avareza não só de coisas materiais, avareza de sentimento. Hoje estamos conversando aqui, amanhã não sei, nós não sabemos, só Deus é que sabe. Então, é tão gratificante começar a entender isso aqui. E Jesus defrontou-se com a avareza inúmeras vezes, sempre presente no coração das criaturas. Se calcula na distribuição dos peixes. Ah, esse é meu, do pão. Entende? Não foi fácil. E aí a Amélia diz, nas suas jornadas de pregação, encontrou a avareza naqueles que o buscavam incessantemente. Todos. Os doentes do corpo, os doentes da alma, os doentes do espírito, os obsediados. E é gostoso de lembrar aqui Zaqueu, entende? Zaqueu não era avaro, ele era rico, e riqueza para o sinédrio era uma bênção. Deixa eu ver no gostoso. Era uma bênção. E o Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar por ali, muito baixinho, subiu numa árvore, num sicômoro, para ver o mestre. Quando Jesus chega embaixo da árvore, hoje eu vou jantar na sua casa. Desce correndo, agora vou preparar tudo. Depois que ele e os apóstolos estiveram na casa de Zaqueu, o Zaqueu não foi mais o mesmo. Deu metade dos seus bens e passou a trabalhar a caridade. E tem outros exemplos, entende? Então você vai vendo ao longo das histórias da Amélia, em que a gente vai lembrando e coloca. E aí você vai pensar assim comigo, e agora? Não digo modernamente, hoje não. Mas a questão de 40, 50 anos, quem nós tivemos? Um Chico Xavier. Não tinha nada. Tinha só o amor para dar. O amor para dar. Sempre. Entende? E era assessorado por Emmanuel e toda a equipe. E o Divaldo. Um homem lindo, maravilhoso, que constrói uma cidade, trabalha de uma forma eficaz. E o seu trabalho continua. E nós vamos vendo isso. Existem criaturas que têm uma preocupação, sim, com o próximo, a caridade, dando esperança aos outros. Difícil, mas é possível. Vamos lá. Então, Jesus encontrava as pessoas mesmo assim, avaras, querem amontoar, tanto nas coisas materiais como espirituais. E aí começa a prosa dela. Retornando Jesus de Corazim, uma cidade, após atender as multidões esfaimadas, eis que se lhe acerca um contendor, pede-lhe que assuma a posição de juiz e constrange o irmão a repartir
a herança do genitor com ele. É o que está em Lucas, a parábola do rico insensato. Ele vai questionar isso, vai contar essa história. Quando Jesus retorna dessa cidade, ele chega perto dele uma pessoa que pede que ele seja um juiz, quer dizer, faça a função de juiz para ajudar. O que ele vai fazer? Ele precisa repartir urgente a herança do pai dele. O pai nem morreu ainda, se morreu, não sei, vou ver. Entende? Porque nós vemos até hoje que os filhos disputam os bens antes do pai morrer, da mãe morrer. Recentemente, saiu da internet, rapidamente eu vi, um indivíduo estava para fazer o testamento dele, assinar o testamento, porque ele iria contrariar tudo e deserdar os filhos. Apareceu morto. Quem matou? Você está vendo? É hoje, é hoje. A figura magistral de Jesus, que desenhava as mesquinharias e misérias humanas, redarguiu ao indivíduo que estava perguntando para ele. E aí Jesus disse: quem me fez de magistrado civil para tal questiúncula? Jesus pergunta para o cara: quem é que falou que eu sou juiz para ajudar você a decidir a divisão da herança? Quem? Jesus. As suas eram a interveniências em favor do tesouro pereno, que não se gasta, ninguém rouba e não desperta as alucinações alienadoras. É o amor. Ele não estava preocupado com a herança de ninguém. Não, nem pensar. E por que se encontrava Jesus cercado pela ansiedade de uma massa curiosa da resposta e a necessidade de esclarecimentos, ele narrou a excelente parábola na qual demonstrou como são secundários os bens terrestres. Agora ele vai falar, entre aspas: havia um homem poderoso que, possuindo muitos haveres e celeiros, não podia controlar a desmedida ambição dele. E assim ele pensou, que é esse rico. Ele pensou, olha o que ele vai pensar, esse rico: se eu demolir os meus celeiros e construir outros maiores, poderei plantar mais, regar em abundância e aumentar a minha fortuna. Após amelhar ao máximo, direi à minha alma. Depois que ele juntou, que ele fez, que ele aconteceu, aí ele vai falar para a alma dele: alma, agora repousa em paz, dorme e ser feliz. Então, Jesus está contando de uma criatura que queria mais e mais e mais e mais, e pensou. E depois que ele conseguisse, muito bem. Agora fala: alma, pode dormir que está tudo bem. No entanto, Jesus continua: naquela noite, Deus tomou-lhe a alma. E para que reuniu tantos recursos e moedas? Aí, fazendo um breve silêncio, Jesus considerou. Aí que vem. Os bens materiais, meus amores, claro que temos que ter. Trabalha. Desde que você saiba distribuir, colaborar, minimizar a sorte dos menos favorecidos. Eu sempre penso,
é difícil, porque nós que trabalhamos com crianças, normalmente pai e avó, a mãe sumiu, já é problemático. Então vocês vão vendo que tem criaturas que faz questão só dos bens materiais. E pensa que agora vai ficar bem. Aí Deus fala, vem cá. Não teve nada. Ô, Joana Lem, boa noite, querida, boa noite. E aí, então, aí Jesus fala, a avareza é doença da alma que devora os alimentos da vida. A pessoa nunca está contente com o que tem. Ela sempre quer mais. Para quê? Para quê, gente? Pensa qualquer criatura com uma fortuna imensa, sem saúde. Pensa. Sem entendimento dessas coisas e sabendo que não vai levar nada e que devemos aproveitar muito e bem esta reencarnação. Senão, como seremos atendidos do lado de lá? Como seremos, gente? E a pergunta vai ser, o que você fez? Eu não roubei, eu não matei, tudo bem. E o bem que você tinha que fazer, você fez? Mas o bem está num monte de coisa. Que a gente tem conhecimento pelo Espiritismo. Porque clareia a nossa mente, clareia. A doutrina abre as comportas do conhecimento. Oi, Sandra amada, boa noite, filha de Araraquara, essa menina incansável, não? Nas suas palestras, continua firme, meu amor. Então, veja bem, a avareza é doença da alma, que devora os alimentos da vida. Alegria. A pessoa está sempre preocupada, eu preciso comprar mais, eu preciso comprar mais, eu preciso vender mais. Cadê a paz de espírito? Procura um livro? Não. Vai ler uma obra? Não. Não tem tempo, porque não tem mesmo. Entende? Então, aí Jesus continua. A avareza é tóxico letal. Envenena primeiro aquele que lhe padece a ingestão e contamina quantos se lhes acercam, produzindo o quê? Degenerescência e morte. Desencarnou e agora? Vai procurar o quê? Vai procurar onde o dinheiro? Vai levar para onde? Não vai levar. Não existe, nem entende. E Jesus continua. A avareza é inimiga da sociedade. Fomenta a violência. Claro! O cara passa a perna no outro, dá um jeitinho brasileiro. Entende? Põe água no leite, faz não sei o que, não sei. E rompe do coração lesado e atinge a economia da comunidade onde está. Expande, olha só, o seu miasma e produz desequilíbrios. Então, nem perto do avaro você pode ficar. Por quê? Porque as energias que ele tem não são boas. As energias não são boas. É mais fácil ficar perto de uma velha que te ama, um abraça, conversa gostosa, vamos fazer uma oração, do que um troço desse. Oi, Sandra. A Sandra está falando. Na pátria espiritual. Chegaremos lá da mesma forma que vivemos aqui. A vida é feita de escolhas e precisamos buscar o bem para alcançarmos a verdadeira vitória. Amor é fundamental. Não é fundamental, Sandra? Então, por isso que a Amélia bate na tecla, não é? A Amélia bate nessa tecla, está explicando para nós. E quantas pessoas não colaboram com alguma entidade, alguma coisa? Não, porque eu estou gastando muito, mas gasta com cerveja, com não sei o quê. É isso aí, tá aí. Então, a avareza é inimiga da sociedade, provoca violência e expande
o seu miasma e produz desequilíbrio. Não podem ficar perto do avarento, do pão duro, daquele que regula tudo. Para. O avaro é alguém que enlouqueceu e ainda não se deu conta. Eu acho lindo isso. Hã? Numa comunidade igual Ibitinga, que é uma terra solidária, e eu preciso agradecer tudo que a gente pede para as instituições, a gente tem conseguido. Não tem, entende? Eu dificilmente encontro um avalento material, mas avalento espiritual é mais fácil, não? E aí, Amélia continua, a fim de que suas palavras se fixassem na memória dos ouvintes, ensejou algumas reflexões mudas e prosseguiu. Jesus era assim, ele começou, que delícia, ele deu a mensagem, contou a história, está em Lucas, a parábola do rico insensato, mas ele continua agora. Amélia passa para o Divaldo, fala dele. Aí Jesus disse, não é avaro, porém, olha só, somente aquele que asfixia em cofres e celeiros moedas e grãos, os que entesouram gemas e alimentos, ante as necessidades gerais. As pessoas que acumulam com ambição desmedida. Mas também todos aqueles que, possuindo saúde, olha que lindo, negam-se a repartir alegria e fraternidade. Está aí. Não vai visitar um asilo dos velhos, não vai visitar um amigo que está no hospital, não vai numa casa de atendimento de criança e adolescente, não. Então está aqui, está aqui. Não vai passar da alegria, da fraternidade para isso daí. Só puro comodismo. Puro comodismo. Mas ainda, aí a gente faz uma análise que estão na infância espiritual, gente. Não chegou, não amadureceu que eu tenho que ajudar os outros. Não amadureceu. Fazer o quê? Tem que esperar a bondade divina e um acordar. Aí, Jesus continua. Então você veja bem que não está falando só do dinheiro, não. A avareza, igualmente, se patenteia naqueles que possuem inteligência e se recusam a ensinar os ignorantes. Você, professor, olha aí, a missão de cada um, não? Que mais? Nos portadores de tendências artísticas que se omitem, negando beleza aos painéis entristecidos, tem de tudo. Cada profissão que você optou quando reencarnou, não? Você tem que distribuir das suas colocações. Não adianta. Esses são avaros ainda de amor, que se opõem a distribuir afeição, enclausurando-se na indiferença e na animosidade. Gente, olha que tristeza. O Douglas falou ontem, é tanta coisa, na Joana, falou de amor e caridade, amor, não tem jeito. Às vezes a gente exige muito dos filhos, dos netos. Não, prossigam, como diz o Orson, prossiga. Mas não se esqueça de dar amor aos velhos, aos familiares. Sabe, é um negócio difícil, não? Ser avarento nessa
Eu estando bem, o resto que se vira não é assim. E aí eu tenho notado como o velho é repetitivo. Hã? Eu lembro do meu pai, que a gente passeava de braço dado. Ele tinha sido operado de câncer, não ia ter cura mesmo, mas estava. E ele contava as histórias da mocidade dele, da velha Ibitinga. Uma vez, passava, outra vez, recordações. A gente ouvia. E um grande conforto e consolo foi que quando ele foi desencarnar, nós estávamos no quarto, eu, meu marido e minha mãe, e ele disse assim: tá todo mundo aí? Eu falei: tá, papai. Então, toca o barco. Quer dizer, eu vou e vocês continuam. É lindo, gente. Isso equivale. Muito bem. Então, a Amélia está falando, há os avaros de amor. Para. Família espiritual, acorda. Trata bem, cuida bem, é o filho, é o neto, é a neta, né, Douglas? É a nora. Dá amor, né? Não vamos levar nada, dá amor, né? E que tem pessoa que é dura, não dá amor, não dá afeição. Que bobagem, não. Parece que fazendo isso, aí vai se diminuir. Para com isso, não? E fica indiferente. Deixa aí o velho, a velha, né? A criança, não sei. Eu não fiz o mundo. Olha uma palavra. Eu não fiz o mundo. Mas nós temos responsabilidade grande. Lembra do Divaldo? Muito bem. E aí a Amélia continua. Ninguém é tão destituído de recursos que não possa espargir sementes de esperança, sorrisos de alento, dádivas de ternura, incentivos e solidariedade espiritual. É fala de Jesus. Mas ninguém, gente, todas as criaturas têm essa condição. E é por isso que quando nos encontramos espíritas convictos, trabalhando a fidelidade espírita, então a gente se afina. Por que se afina? Porque estamos tentando trabalhar a mesma meta: amor, instrução e caridade. Isso aí, só isso. E aí, agora ele fala da Amélia. Perpassavam pela natureza as vagas perfumadas do cair da tarde, enquanto as primeiras estrelas cintilavam no alto, como resposta de generosidade de Deus para com as necessidades humanas. Nós não paramos para ver isso. Que delícia! Você respira o seu oxigênio, mas é Deus que dá. Você vê uma natureza linda, você nem para, porque fica no celular, você esquece. Então tem coisas maravilhosas ao nosso redor, a flor que desabrocha, as roseiras, né, Douglas? Entende? Então, havia um enternecimento que reunia aquelas pessoas desconhecidas entre si, no entanto, unidas pela mesma ansiedade de encontrar a verdade e a vida, para retornarem depois ao ninho doméstico, transformadas e restabelecidas. Aquelas que buscavam Jesus não eram as mesmas quando voltavam, a não ser quando sofreram uma obsessão coletiva e fizeram o que fizeram com ele. Na maioria, tudo bem. E aí, e como ainda ficassem nos corações algumas íntimas inquietações,
Jesus tornou a falar. Porque, gente, são dúvidas e dúvidas e dúvidas para consertar esse mundo, para consertar a família, para consertar os templos cristãos. É assim, entende? É bastante coisa para refletir, para você colaborar. Não é para ser a mais importante, não, para colaborar, para progredir. Não? Aí Jesus disse, cuidado, a avareza entorpece os sentimentos e a generosidade engrandece-os. A avareza amesquinha a pessoa e a generosidade multiplica. A avareza mata e a generosidade dá vida. Ninguém quer ser avaro a partir dessa aula de hoje. Ninguém quer amontoar nada, não é? Bem? Então, e Jesus continua. Os tesouros da vida eterna, aí é que está, que a todos deve interessar por consegui-la, constitui também um desafio aos seus depositários, que, felicitados, são convidados a dividi-los tarefa sublime que os faz multiplicados. E o espírita, por isso que o nosso querido Emmanuel disse: divulgar a doutrina constitui a maior caridade. Por quê? Porque quando você tem um pouco do conhecimento espírita, principalmente dos ensinamentos de Jesus, então, você está esclarecido. Nós estudamos na sexta-feira o livro dos Espíritos, lembra aquela lição de bênçãos e maldições? Está mais esclarecido. O que mais? Fica mais iluminado. Bota a cabeça no travesseiro, que delícia. Companhias que vamos estar. Está mais consolado das problemáticas do dia a dia. E fortalecido. Fortalecido. Onde que você vai encontrar isso? Com os ensinamentos da doutrina. Onde você vai encontrar essa saúde espiritual, essa energia fortalecedora? Onde? Com os ensinamentos da doutrina de Jesus. Não tem outra, gente. Não tem vitamina, não tem nada. Então, é disso que eu gosto da Amélia, e eu fico encantada com os livros dela, porque nós estamos no sexto ainda, Trigo de Deus. E o último é O Essencial. E você sabe quem é o essencial? Jesus. Você não está com ele, acabou. Vamos em frente. Aí vou repetir isso aqui. Os tesouros da vida eterna, que a todos deve interessar por consegui-la, constitui também um desafio aos seus depositários. É desafio, é difícil. E que também, quando consegue, o que você vai fazer? Você vai dividir com os outros a tarefa de divulgar dessa beleza, de não ser avarento. E aí Jesus disse: anunciai, pois, o reino dos céus e suas riquezas, e alegrai-vos ante a generosidade de Deus, que vos alcança e reparte as fortunas da luz, do conhecimento, que vos banha por dentro e anula o quê? As sombras. Ah, que delícia! Veja bem, Deus que vê tudo ante o nosso comportamento, Ele entende. E aí, o que faz? Nós vamos aproveitar, repartir o pouco de conhecimento que temos com as pessoas, entende?
vamos nos libertar e tornar mais felizes nós e os outros. É lindo. E aí, e porque se fizesse um grande silêncio na fala dele, a multidão começou a dispersar-se, nutrida e amparada, como nós estamos hoje. Eu estou até arrepiada. Como nós estamos hoje, sabendo que não adianta, que a partir de amanhã eu tenho que ter um novo comportamento com a comunidade, com a solidariedade com as pessoas e um monte de coisa. Ele está falando aqui. Então, porque se fez um monte de silêncio, a multidão foi embora, mas estava nutrida e amparada. E o mestre, o amigo, o mestre, reuniu os discípulos e disse com alegria: vamos-nos daqui, porque o trabalho não cessa. O meu pai trabalha até hoje e eu também. Olha, acho que o Douglas falou isso ontem também. E saiu com a antevisão da humanidade do futuro, que começava a ficar liberada do câncer da avareza. Olha que lição linda. Gente, eu cada vez eu saio de uma prosa dessa super fortalecida, com ideias. Você nem imagina. Amanhã é segunda-feira. Então, nós temos que colocar Jesus em nosso caminho urgentemente. É Ele, é Ele. E na semana que vem, aí vem dele, hino de alegria. E já começou hoje, porque já estamos felizes. Deise, linda, boa noite, querida, boa noite, boa noite. O marido está ótimo, estou feliz. Vamos orar, agradecer ao Pai a bênção da noite. Muito bom. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o médico, o amigo, o companheiro, Espírito protetor de todos os nossos irmãos aqui e aqueles que irão ouvir depois, benfeitores espirituais tantos, amados, sempre, sempre, obrigado por tudo que nos tem concedido. O primeiro, o dom da vida, é essa reencarnação, essa oportunidade abençoada de evoluir espiritualmente, de fazer a nossa transformação moral. Chega de errar. Obrigado. Mas obrigado também pela família que formamos. É essa família que programamos. É essa. Obrigado pelo lar. Obrigado pelo trabalho. Obrigado. Trabalho abençoado. Não existe aposentadoria para as varas da videira. Não existe. Obrigado. Obrigado por todas as pessoas que nos cercam. Gente, quanta gente maravilhosa, que cozinha para nós, que cuida da casa, que faz isso, faz isso. Quanta gente maravilhosa. Obrigado. Obrigado por tudo. E agora, cada um que aqui está, pense em você. O que é que você precisa refletir e mudar? Se tiver um tico de avareza, sabe que não pode. Deixa pra lá, não pode. De nenhuma colocação, de amor, de carinho, nada. Vamos amar mais, vamos ser mais felizes, vamos dividir essa bênção da vida, vamos. E agora,
Você pensa em você e aquilo que você quer refletir e mudar. A saúde, qualquer coisa. Pedir e obtereis, claro. Então, oramos. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens. Sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom e reprime nossas inclinações para com o mal. Está aí a avareza. Reprime nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência penetre a nossa alma e fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando de nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção, meu Pai, para suportar com fé e amor as provas que aprouver a Deus enviar-nos. Vocês viram bem que não é só a avareza que Jesus falou da avareza material. Viu bem? Avareza com relação a amar mais, a perdoar mais, a servir mais. Gente, moleque, uma linda noite para todos e que tenhamos a excelência da semana no trabalho, no bem, no amor e na luz. Muito obrigado a vocês que ficaram comigo, que se sintam fortalecidos no amor de Jesus. E aí, com muito carinho, eu falo: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meu beijo, meu carinho, boa noite a todos.